Saudações. Há umas semanas atrás foi me perguntado por um inscrito aqui do canal sobre o que eu pensava sobre o Clube de Roma e a teoria dos 10 reinos, né? Ah, eu sobre o Clube de Roma eu conheço bastante, sobre os 10 reinos eu sei de algumas algumas hipóteses levantadas, nada muito concreto, nada que tenha vindo do próprio Clube de Roma, né? Então a ideia seria que o Clube de Roma, né, num esquema de geopolítico, né, de elaboração de geopolítica, ele teria dividido o globo em 10 reinos, né? Ah, eu já vi alguma coisa sobre isso, mas nada que realmente eu sentisse que tem algum embasamento, né? O que acontece é que muita gente vê numa divisão, né, do globo em 10 regiões como uma referência àquelas ao Apocalipse, né? Então seriam 10 reinos referentes a aquilo que está no Apocalipse. Mas eu acredito que se isso acontecer vai ser de forma orgânica e não de forma planejada. Eu nunca vi, pelo menos não, e não me parece crível. Na verdade, a da divisão que eu vi, por exemplo, uma coisa que eu sei é que as escolas de mistério, o Manly P. Hall, por exemplo, ele menciona que o destino secreto da América, né, o encontro, né, secreto que a América tem, que os Estados Unidos têm, com o futuro, envolve uma dissolução do, das fronteiras atuais, mas uma fronteira maior do que ela é hoje, na verdade, que englobaria toda a região da NAFTA, que inclui o México, né? E se você parar para ver, por exemplo, pelo menos nos modelos que eu vi sendo levantados como hipótese, não há nenhum tipo de menção a isso, né? Então, se você parar para ler também, para observar o que está saindo da Rússia, né? Quais são os planos da Rússia e da China para suas regiões ali, também não me parece que eles concordam muito com aquela divisão do mapa que está vendo ali, não. O que eu vejo, na verdade, é que essa seria uma essa divisão de 10 entre 10 regiões é algo que você pode estender e verificar assim por, por lógica, né? Seria o curso natural de ideias como o Mercosul e como a NAFTA e tudo mais. Mas eu acho que não acho que isso acaba sendo uma visão que ela tem mais da vontade de transformar do que ou na vontade de entender, né, e de dividir o mundo em termos geopolíticos clássicos do que realmente com o que eu me deparei já até hoje da elite em si falando e elaborando sobre esse tipo de assunto. Dito isso, não me surpreenderia que nós acabássemos realmente com uma divisão como aquela, né? Mas ainda que eu realmente não enxergue, não tenha visto nada disso em nenhum cenário com o qual eu me deparei e nenhum autor desses ah, desses mais sérios das escolas de mistério também nunca me deparei em nada que se referisse a algo desse tipo, né? Mas pode ser que de forma orgânica isso acabe acontecendo. Mas essa reflexão ela acabou me levando a uma outra questão que eu acho que é válida a gente retomar, que é essa questão das profecias, né? E de como elas acontecem. Um dos motivos pelos quais eu sou católico é porque eu vejo uma continuidade que não existe em nenhuma outra vertente de nenhuma outra religião, mesmo dentre as outras vertentes do cristianismo, salvo alguma coisa da Igreja Ortodoxa, mas da Igreja Católica é impressionante. E
Então, por exemplo, quando você se depara com as profecias de Santa Hildegard von Bingen, ela tem algumas, ela foi uma grande doutora da igreja do século XII, tá? E falam tem feminista que fala que, né, das mulheres, como elas eram oprimidas, tá aí, uma doutora da igreja do século XII, né? E Santa Hildegard von Bingen, ela deixou, além de escritos sobre as ciências naturais e sobre poesia, cantos litúrgicos e tudo mais, ela deixou alguns inscritos sobre algo que se passaria, que está para o futuro, né? E dentre essas coisas, ela menciona uma que no final dos tempos, né? Que no final dos tempos, ela não coloca em final dos tempos, mas para o final da era, né? Para o final dos nossos tempos, que a França voltaria a ter reis. Mas que os francos voltariam a ter reis, né? E aí aí, de início você fala assim, tudo bem, ela é um chute, né? Ela poderia ter chutado. Até que você se dá conta que na época os francos tinham rei, né? A França tinha rei. Eles tinham reis naquela época. Então, e hoje a França não tem rei. Hoje a França não é uma monarquia, é uma república, né? Então, é curioso, acho curioso esse tipo de caso, né? Ou, por exemplo, a Madre Mariana de Quito, no Equador, ela teve as suas visões de Nossa Senhora do Bom Sucesso no final do século XVI e na primeira metade do século XVII, né? Então 1590 e alguma coisa até 1630 e alguma coisa também. E é curioso que ela falasse assim, né, do sofrimento das almas e do número de almas que seriam perdidas no século XX, que seria uma coisa horrenda, assim, né? E além do normal, o número de almas perdidas, né? Assim, do sofrimento do século XX. E também ela revela, Nossa Senhora revela, a Madre Mariana, que Satanás, né, governaria a Terra nesse século, através, né, do século XIX, no final do século XIX e o século XX, através do secto maçônico, né, que também é outro tipo de coisa que você vira e fala assim, olha, é curioso, né, que ela esteja abordando isso, porque você vai observar que a grande loja da Inglaterra foi fundada em 1717, né? Antes disso, era muito difícil que alguém pegasse e olhasse para aquelas guildas, ainda que a guilda maçônica já estivesse bem organizada naquela época, mas não era a maçônica especulativa que nós temos hoje, era uma maçonaria de guilda de comércio, né? Ainda que eles já tivessem seus segredos e as escolas de mistério já estivessem atuando ali e já existissem lojas, inclusive na Escócia você vai encontrar lojas anteriores, mais antigas do que essa loja a grande loja, né, que tem lá em York, a grande loja britânica de 1717, que foi a primeira grande loja. Mas era muito difícil, é muito difícil para as pessoas comuns olharem naquela época e imaginarem que de alguma maneira eles teriam esse alcance global e dominariam e influenciariam governos no mundo inteiro, como veio acontecer, né, no final do século XIX e no século XX, né? Inclusive a maçonaria no século XXI ela está em declínio em comparação com o número de gente que já esteve dentro dela em posições de poder no século XX, né? A maçonaria ela é impressionante, mas seja como for, é curioso que alguém consiga enxergar assim no futuro, né? Então eu não duvido dessa interpretação dos 10 reinos,
como foi mencionado no início, só que eu também não vejo, eu não tenho nenhum dado concreto para falar com relação ao Clube de Roma. O que eu sei é que o Brasil sofre algumas mazelas em decorrência de algumas coisas que foram sim de algumas conversas que saíram do Clube de Roma. Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso é um ilustre membro lá, frequentador do Clube de Roma. E ele veio de lá com algumas ideias que ele aplicou aqui no Brasil, por exemplo, de desmilitarizar o Brasil, ele chegou a tentar colocar aqui o Brasil, toda a América do Sul como uma região de paz, né? Uma região em que os exércitos assim, nacionais não seriam necessários, porque a região toda estaria em harmonia, e aí a ideia seria colocar a região toda sobre a tutela da ONU, né? Inclusive para questões militares, né? Exercendo influência o Brasil então exerceria alguma influência no mundo apenas através da diplomacia e dos canais ali da ONU, né? Esse tipo de ideia ele veio, né? Veio sim lá de pessoas lá dentro da ONU, mas é aquela história, né? Falta combinar com os russos, né? E então eu acho que ninguém que faça um cenário, elabore um cenário sério, vai imaginar que países do globo que já estão em condições hegemônicas e que têm na sua vizinhança desafios a essa hegemonia, que eles vão decidir simplesmente ceder sua influência e comprometer a elite local ali, se submetendo a uma série de burocratas lá, lá na Suíça e em Nova York, né? Então, então eu acho que as coisas se moldam de forma um tanto diferente disso, né? E eu não também nunca, assim, eu vejo o pessoal, quando eu vejo esse pessoal mais de elite, como eu mencionei lá do, do, do Quarto Mundo, né, dessas conferências do clima, essa galera eles se encontram de fato, e há conversas muito mais relevantes às vezes em conferências que ninguém está prestando atenção do que nesses grandes, Comitê dos 300, Comissão Trilateral, em que todas as pautas são públicas, em que o acesso aos documentos é público, mesmo quando falam de Bilderberg, né, os Bilderberg, né, o clube lá, você vai ver que todas as pautas são públicas, são publicadas, a lista de participantes é publicada, as pessoas vão lá, algumas, por exemplo, aquele canal We Are Change, ele vai lá e verifica quem está indo, quem está voltando, o que eles estão saindo. Então, ah, as coisas que realmente são, as conversas que realmente são mais discretas, mais secretas, que não ficam, assim, que o público não fica nem sabendo que elas estão existindo, né? Elas acabam acontecendo em locais em que as pessoas não estão prestando atenção, né? Então, e que não levantam tantas suspeitas, né? E às vezes são diálogos, né? São como assim, são emulações de cenários e diálogos às vezes abertos, às vezes mais fechados. Por exemplo, eu lembro do David Meyer de Rothschild, um moleque da minha idade, né? Ele e dele falando, por exemplo, ele gosta de viajar pelo mundo. Aí eu conheci uns caras assim, que gostam de viajar pelo mundo, moram um tempo num país lá, mesclado na população, e e você não sabe o que está fazendo ali, aí ele se descreve como an adventurer, né? Um aventureiro, né? É o tipo de profissão que só a galera da elite consegue ter, né? Você ser um aventureiro quando você é jovem e tudo mais, viajar pelo mundo. Você vai ver uns caras que fizeram isso no passado e que são grandes figurões, bilionários até
como você vai ter o Jim Rogers e esses camaradas assim. Jim Rogers, é bom lembrar que ele foi parceiro do George Soros, né? Mas é um cara que está sempre falando no mercado financeiro sobre ouro e criptomoedas. Mudou a família não para a China, não para mainland, né? Não para a China central, mas para aquela região de Hong Kong ali. Mas você vê esses caras assim falando, e eu lembro desse David Meyer, dele falando que ele vislumbrava, né, de primeiro que ele não era um reptiliano, coisa alguma, mas que ele vislumbrava, né, no mundo um, uma economia de serviços, não mais uma economia de bens e produtos, né, mas em que as pessoas poderiam oferecer seus serviços de bom grado, né, para obter alguma coisa a mais, ou mais sem grandes discrepâncias, ou seja, menos desigualdade, mas ninguém está imaginando que ele vai e que a família lá vai se desfazer de sua fortuna, é só para as pessoas comuns, né? Então, é, então é isso, né? Eu acho que é interessante a gente saber dessas questões geopolíticas, né? Ah, tem aqui no Brasil, nós temos o Olavo de Carvalho, que colocou aquela teoria sobre os três esquemas de poder, né? E eu sempre falo que, na verdade, o fato de que esse mapeamento, primeiro que ele não é novo, você já vai ver que alguns autores norte-americanos falam desse tipo de coisa há mais tempo do que ele, inclusive. Até em programa de TV, o Glenn Beck falou para milhões de pessoas, ele tinha uma audiência bem grande lá na Fox, e eu lembro dele falando disso, né, que ele via, né, tinha os comunistas né, ligados à Rússia e à China, e aí tinham os muçulmanos, né, e tinham eles, né, e os globalistas e tudo mais, e aí ele fala que desses três, o que ele via levando vantagem eram dos muçulmanos, porque eles tinham fé, né, e no longo prazo a fé acaba sendo mais forte do que o poderio econômico, que seria o que ele enxergava nos globalistas, e esse poderio industrial, tecno-industrial, né, de tecnologia de ponta uh, e, e da indústria bélica desse eixo Rússia-China, né? Então isso não é novo, mas minha resposta, né, a clássica a isso é que na verdade, para a pessoa comum, isso não faz muita diferença, porque o problema não é onde eles divergem, mas é onde eles convergem. Mas dito isso, o que eu enxergo é que as associações das famílias e da elite, elas são supranacionais. Inclusive você tem os oligarcas russos, você tem oligarcas chineses que têm ligações com ou parte de suas famílias aqui no Ocidente, né? Você vai ver, por exemplo, ligação direta entre norte-americanos e gente do leste europeu. Acho que o mais fácil para a gente enxergar isso é, por exemplo, o Donald Trump com a Melania Trump, né? A Melania não é norte-americana, né? E você vai ver que esse tipo de relação ela acontece no mundo inteiro, né? E de pessoas da elite do mundo inteiro. E então você verifica que o que acaba existindo é uma divergência entre uma elite local, entre as elites locais e a elite internacional. Mas quando você coloca a elite local mais condicionada a esquemas, a esferas de diálogo que são internacionais, como é a maçonaria, por exemplo, então é uma elite local, o cara só tem influência ali naquele país, naquele lugar, mas ele é maçom, né? Então ele vai ter fazer parte do diálogo maçom que há entre as diversas lojas, né?
E isso acaba adentrando no mundo da política. Então, eles acabam tendo uma visão do local diferente, distante daquela da população local, né? Por isso que eu falo que esses esquemas de poder, ah, eles acabam não refletindo bem na realidade quando a gente para verificar nos pormenores, né? E também quando você verifica que às vezes certos planos são colocados mundialmente, né? E mesmo o Putin lá na Rússia, eu lembro de um, um rapaz que ele parou para verificar ele achou uma frase lá que diversos líderes no mundo falaram aquela frase. E o Putin foi um deles, né? E aí você fala, olha, mas é muita coincidência, né? Que todos esses líderes tenham resolvido falar essas frases ou seu equivalente em suas línguas, né? Agora, recentemente, nós temos também uma frase dessas, vários líderes globais, alguns utilizaram-se dessa frase, outros não, que é um indício de que isso se aplica, é um sinal que se aplica a uma parte, mas não se aplica a outra, que é o tal do Build Back Better. Então você vai ver que o Joe Biden se utilizou desse Build Back Better, o Justin Trudeau se utilizou desse Build Back Better, o Macron na França, a Merkel na Alemanha. Então você vai ver várias pessoas utilizando essa frase e sinalizando, estou de acordo com isso, e outros que não se utilizaram, né? Dessa frase que indicando que, né, não há convergência, há pontos de divergência ali. E é assim que isso acontece, né? Diante dos nossos olhos, mas não é tão simples, não é tão fácil pro afegão comum anotar esse tipo de coisa, né? E ficar ligando os pontos o tempo todo, até mesmo porque nós temos uma vida para viver e só saber desse tipo de coisa sem uma contrapartida mais prática de onde aplicar esse tipo de coisa acaba assim, né? É o tipo de conhecimento que ele não é tão óbvio, né? A utilização não é tão óbvia. E por fim, o que eu gostaria de levantar é quando você para pensar como que é possível, né, que esses esquemas de poder funcionem, quando você se depara com tanta coisa irracional que está ligada a esses movimentos, inclusive mesmo por parte das escolas de mistério, tem algumas coisas que você ouve, né, e que você lê e você fala, isso é absurdamente falso. Mas eu vou concluir aqui deixando essa reflexão. As pessoas elas sentem uma atração maior pelas instâncias de poder, pelas demonstrações de poder, do que pela razão das coisas, pela essência das coisas. Então, bom, eu acho que é algo que você acho que vale a pena você ficar atento e verificar de que muitas vezes isso é verdade, seja nos meios acadêmicos, né, no meio político, que as pessoas elas vão preferir acreditar naquela figura de poder, né, e elas vão almejar aquilo que dá poder, né, que mais do que aquilo que tem ligação com a razão, com a verdade. E eu acho que eu falo isso porque os maçons, por exemplo, eles se vendem muito como aqueles, né, como um grupo que busca a razão, né, a essência espiritual das coisas, a razão na experiência mística e tudo mais, né? Quando você para observar, na verdade, não. Na verdade, eles não têm fundamento para a maior parte das afirmações que eles fazem. Por exemplo, sobre Jesus Cristo. Você vai encontrar
bastante gente ligada à maçonaria mencionando de como existe, né, uma camada mística ali no Evangelho, né, e que na verdade você não precisa nem acreditar que Jesus Cristo existiu, que Jesus Cristo seria na verdade uma figura que se refere ao iniciado no geral, ou seja, eles se colocam no lugar de Cristo, né? E no fim das contas é aquela velha promessa da serpente, né? De que sereis como deuses, né? Serei como Deus. E aí é isso. Aí eles decidem que, na verdade, quando o Evangelho fala de Cristo, está falando dos iniciados, está falando deles, né? E aí você vê até algumas pessoas que dizem assim que já abandonaram a maçonaria, como é o caso do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, mas vai lá conversar com Alan dos Santos e ele menciona que ele gostava da parte racional da maçonaria. Você fala, mas não tem nada de racional no que eles estão falando. Absolutamente nada. Exige uma fé tremenda para você acreditar naquele monte de baboseira que eles falam, né? Tem canais hoje em dia no YouTube aí, inclusive, de maçom falando algumas coisas sobre a maçonaria. Não imagine jamais que você vai acessar os segredos da ordem ou de qualquer coisa que seja através de um vídeo de YouTube de alguém que esteja dentro da ordem, porque eles simplesmente não podem, eles fazem juramento de não revelar certas coisas lá, né? Mas, seja como for, eu acho que é curioso, eu acho que fica aqui essa reflexão de que é assim que o mundo acaba funcionando, né? De que as pessoas, no geral, elas sentem essa atração pelo poder, né? E elas buscam também enxergar relações de poder, às vezes onde a relação de poder não está, né? É por isso que eu me foco bastante, presto bastante atenção nas relações familiares dessa galera, né? Dessa galera mais da elite, e principalmente no que eles realmente estão falando. Então, só para concluir, né? Voltar para o início, tudo aquilo, toda aquela as conversas do Clube de Roma, né, todas as conversas que de tudo que eu já enxerguei dos cenários do lado do Instituto Rockefeller, das pesquisas de autores sérios como o Bill Cooper, né, e todos esses camaradas da década de 90 e do início dos anos 2000 que acabaram morrendo, né? Diferentemente desse monte de charlatão que continuou por aí, daí você vai encontrar todo tipo de gente, desde Alex Jones até David Icke. A Débora Barbosa, por exemplo, segue uma linha muito parecida, no fim das contas, com a do David Icke, por incrível que pareça, e as pessoas acham aquilo lá, aquela pesquisa maravilhosa. Já viu até o Olavo de Carvalho falando dela, tudo mais. Ela me ajuda, ela no fim nem sabe, mas ela acaba me ajudando muito, porque o brasileiro não sabe dessas coisas, mas bom, você saber besteira não ajuda muita coisa, né? Então eu procuro ser um tanto tento ser pelo menos mais preciso com relação a esse tipo de coisa, para não cometer nenhuma injustiça e também para não fazer nenhuma análise errada em questões em que os detalhes importam tanto, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Só queria deixar esse áudio aqui para vocês à disposição, né? Explicando para mim o que eu penso sobre essa ideia do Clube de Roma e essas questões ligadas às profecias e de como a gente também, né, as pessoas buscam dar esse embasamento bíblico, né? E eu acho que se isso acontecer, quando acontecer, vai acontecer de uma maneira que não vai ser tão óbvia para as pessoas, né? Assim como não era óbvio para ninguém que o Messias viria da maneira como ele veio, né? Então toda a pregação de Jesus, tudo aquilo, todo o espanto que os fariseus demonstram é em decorrência disso, é que eles
imaginavam uma coisa, eles davam uma determinada interpretação para as profecias as quais eles tinham em mãos, né? Mas quando chegou na hora mesmo, eles não tinham entendido, não, né? E precisou o nosso Senhor vir aqui e explicar, né? E por aí mais eu posso abordar outras questões mais para frente, se for do interesse de vocês, aí vocês coloquem aí nos comentários, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.